Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre o sistema imunológico. Essa aula, da disciplina de imunologia do curso de nutrição. Ela é voltada, de certa forma, para estudantes, para profissionais da nutrição, da educação física, da enfermagem, da medicina, da físio, mas todo e qualquer estudante profissional de qualquer área que tem interesse em estudar o sistema imunológico é muito bem-vindo, né? Não fique em nenhum momento acanhado ou desconfortável de estar aqui, né? É muito bem-vindo, participe, se sinta sempre muito acolhido, tá bom? Essa aula, então, ela é uma aula de revisão para quem é aluno regular meu, né? E como é uma aula de revisão, eu detalho para vocês aí os componentes celulares e moleculares do sistema imunológico nessa aula número 2 do nosso canal, né? Esse canal aqui, então, ele é destinado a revisões para ajudar você que está estudando, né? Para ajudar você que está aí buscando se tornar um profissional de referência na sua área, tá bom? O meu nome é professor Victor, né? E é um grande prazer aí estar com você. Quais serão os conteúdos que a gente vai abordar nesse nosso encontro, nessa nossa aula? Então, primeiro vamos falar sobre os aspectos elementares, né, quanto às células e moléculas do sistema imunológico, principalmente no que diz respeito à resposta primária, né, resposta tardia. Depois, vamos estudar as células do sistema imune, né, e verificar que elas derivam de precursores da medula óssea, né, pessoal? Então, os ossos longos, né, por exemplo, o fêmur, a tíbia, eles possuem uma cavidade medular. E lá nessa cavidade, a gente vai ver, você tem a presença de uma medula óssea ali, né? Essa medula óssea, ela é rica em células que são precursoras aí de outras células que serão importantes, né, componentes do sistema imunológico. Então a gente vai estudar isso daí. Depois a gente detalha a imunidade natural. Posteriormente, a gente verifica as células e os tecidos do sistema imunológico adquirido ou adaptado, ou também chamado de específico, né? Damos uma boa verificada em artigos atuais, né, e discussões correlatas. Temos um estudo de caso e já programamos a próxima aula. Se você tiver alguma dúvida, né, se você tem alguma questão aí que gostaria de sanar, pode me mandar um e-mail, né? Não fique com dúvida em hipótese alguma. Vai ser um prazer conversar com você, discutir um pouquinho a respeito aí dessa ciência maravilhosa que é a imunologia. No que diz respeito, então, aos aspectos elementares do sistema imunológico, a gente sabe que o sistema imunológico, então, ele é constituído por duas respostas que são complementares uma à outra. Uma que acontece imediatamente após a entrada de um micro-organismo, né? A entrada de um patógeno, a entrada de uma substância estranha, né? Essa resposta que acontece imediatamente após é chamada de resposta primária, né? E ela é mediada, então, por células e moléculas da imunidade natural, ou também chamada de imunidade inata. Porém, conforme o tempo passa, né, as horas, os dias, em alguns casos as semanas, você vai ter uma resposta mais forte, mais específica, chamada de resposta tardia, na qual você vai ter células e moléculas altamente especializadas no combate daquele microorganismo de fato que penetrou, né, nos, nas barreiras do hospedeiro, né, conseguiu avançar ali a barreira física, a barreira epitelial, a barreira química e já está instalado de certa forma no hospedeiro. Então você tem uma resposta tardia, que é mediada então por células e moléculas do sistema adaptado, né, sistema imunológico adaptado, adquirido ou específico. Essas duas respostas elas são antagônicas? Não, de maneira alguma. Né? Pelo contrário, elas são complementares. Uma é tão importante quanto a outra. Para que a resposta imunológica adquirida ou adaptada aconteça, é fundamental que de início você tenha uma resposta primária bem estabelecida. E como você estabelece uma resposta primária de uma maneira contundente, interessante, forte, né? Diante de uma boa situação nutricional, né? Que isso você vai ter ali diante da sua prescrição ali de um cardápio, né? De uma alimentação adequada para o seu paciente, tá bom?
É claro, outros fatores também contribuem para a resposta primária ser positiva? Ótimo, evidentemente, né? Não seria diferente. Atividade física bem orientada. Então, por exemplo, se você é personal, né, professor de educação física, e você prescreve exercícios pautados numa periodização adequada, você também contribui aí para uma resposta primária mais eficiente, tá? A resposta tardia, né, essa resposta que vem junto aí com a imunidade adaptada, né, é mediada, né, de fato pela imunidade adaptada, ela é uma resposta, né, que também envolve moléculas chamadas anticorpos, né? E esses anticorpos eles vão ser produzidos em grande quantidade. E para a produção adequada de anticorpo, o aspecto nutricional, né, a situação, o status nutricional do paciente também é fundamental, também é importante. Então, assim como a prática da atividade física, assim como, né, a questão de quanto de estresse essa pessoa se submete, tudo isso são fatores que influenciam, tá, pessoal? No tempo de resposta tardia, né? E também influenciam na qualidade da resposta primária. Então, é muito importante você compreender esses dois tipos de respostas que são complementares do sistema imunológico. Então, a gente sabe, né, que genericamente a imunidade natural ela é a linha de defesa inicial contra substâncias e micro-organismos invasores, tá bom? Né? Ela é constituída então de células e moléculas que existiam previamente à invasão do organismo, né? Então, as células e as moléculas da imunidade natural, elas já existem no tecido, né? Lá, então, na mucosa, na pele, circulantes no sangue, na linfa, né? Antes mesmo do micro-organismo invadir o hospedeiro. Elas já estão ali prontamente disponíveis, inclusive, né, para responder caso a invasão aconteça, tá bom? E elas respondem assim de um modo bastante generalista, né? Elas agem em exclusividade aos micro-organismos, né, às substâncias estranhas. Elas não têm a capacidade específica de responder a um determinado micro-organismo, tá bom? Agora, a imunidade adquirida ou adaptada, que ela é a resposta tardia, né, vem um pouquinho depois, mas vem com bastante intensidade, ela tem início após a entrada do agente patogênico. Ou seja, a imunidade adaptada, ela acontece por meio de uma adaptação de fato diante da necessidade de uma resposta, pois o hospedeiro ele foi invadido, então você tem a necessidade de responder àquela invasão. Então você se adapta, né? O sistema imunológico ele se adapta para responder, tá bom? É por isso que as células e as moléculas elas têm início após a exposição ao agente patogênico, como a gente coloca no primeiro tópico ali, tá bom? A magnitude e a capacidade da resposta imune adaptada ou adquirida, ela é muito maior, né? Ela é muito mais incisiva, muito mais contundente. Ela acaba sendo uma resposta muito mais específica, né? De fato, ela é específica. E ela tem ali uma potencialidade também de geração de memória. Um fato muito importante que vai ser detalhado ao longo das aulas, tá? Ela responde especificamente, então, como eu comentei ali no terceiro tópico, né? E a capacidade de memorizar, como eu comentei, né? É o quarto tópico aí importante. Então, meu caro amigo e minha cara amiga, nesse momento você já compreende como as respostas, né, de uma maneira bem generalista, elas acontecem. Agora a gente vai começar a estudar um pouquinho as células do sistema imune, né? E para compreender um pouco dessas células, é muito válido você levar em consideração, né, quais são os precursores, da onde elas vêm, qual é a origem dessas células, né? E isso vai acontecer dentro da cavidade medular de ossos longos, né? Porque lá você tem a presença da medula óssea, né? Então, tanto o sistema imune adaptado quanto o sistema imune adquirido, eles possuem células, tá? E tais células, elas derivam, né, de precursores que estão localizados na medula óssea. Por isso que é tão importante, né, a medula óssea, por isso que muitas vezes quando um indivíduo ele tem algum comprometimento na medula óssea, você tem um comprometimento muito severo tanto dos elementos sanguíneos como dos elementos do sistema imunológico, tá bom? E quais são esses precursores presentes na medula óssea, né? São as células tronco hematopoiéticas, né? Que em abreviado fica HSCs, tá? Então são as células tronco hematopoiéticas pluripotentes, que elas têm a capacidade aí de se desenvolver principalmente em duas linhagens. Então vamos dar uma estudada nisso, ó.
Então, as células tronco hematopoéticas, né, elas podem se diferenciar em células precursoras de hemácias, né, plaquetas, linfócitos e também de leucócitos. As linhagens que vão originar então os linfócitos e os leucócitos são chamadas então de linhagem linfóide e linhagem mieloide, respectivamente. Então, a linhagem linfóide, ela vai originar linfócitos, né? E a linhagem mieloide origina leucócitos. Esse é um ponto muito importante. Como você pode observar, eu vou ampliar aqui para você ver. Então, ó, as células tronco pluripotentes, aí, ó, hematopoéticas, elas podem se diferenciar para as células tronco linfóides, ó, aquela superior, onde ela vai originar, em última análise, ó, os linfócitos, como você pode ver em verde e roxo ali, tá? E as células tronco também hematopoéticas, né, podem se diferenciar em uma linhagem chamada de células tronco mieloide, onde ela vai se diferenciar posteriormente, ó, em vários tipos de leucócitos, né, podendo depois ser eosinófilos, basófilos, né, monócitos, que depois ainda se diferenciam novamente em macrófagos, né. Legal, isso aí é um ponto muito importante. Ó, das células tronco mieloide, os eritrócitos, né, as plaquetas aí também se diferenciam, né? Então, hemácias, plaquetas, que são importantíssimas para a coagulação, se diferenciam dessas células tronco mieloide, tá bom? Então, aí tá essa explicação para você. Lembrando sempre, se você tiver uma dúvida, tiver algum desconforto em relação à matéria, né, ao conteúdo, por favor, escreva, entre em contato, né? Você que está sempre me acompanhando nas aulas, vamos manter esse contato para que você possa avançar dentro do estudo. As células, então, né, da linhagem mieloide, elas são precursoras de macrófagos, né, monócitos inicialmente, que posteriormente eles se diferenciam em macrófagos, como a gente vai ver, granulócitos, né, mastócitos e células dendríticas, tá bom? E quais são esses granulócitos, professor? Porque agora você falou um nome novo que eu não conheço. Então, os granulócitos, né, são os basófilos, neutrófilos e eosinófilos. É muito nome, é normal você ficar um pouco confuso, tá? Mas não precisa se preocupar. Você vai aprofundar em cada uma dessas linhagens, em cada uma dessas células ao longo do semestre. Neste momento é muito importante você compreender, então, que o progenitor mieloide comum, né, essa célula pluripotente, ela pode se diferenciar em vários tipos de leucócitos, tá bom? Dentre eles, você tem esses exemplos aí que eu comentei. Agora, o progenitor linfóide, né? As células linfóides, as pluripotentes, então, linfóides, elas podem se diferenciar em linfócitos, né? Que aí você vai ter dois tipos mais gerais, né? Que são os linfócitos T, né? Ou chamados de células T, e os linfócitos B, ou chamados de células B. Você também vai ter um progenitor, né? A partir do progenitor linfóide, você também vai ter uma outra célula chamada de célula natural killer, né? Que apesar de ser originada do progenitor linfóide, ela tem atividades muito mais relacionadas com o sistema imunológico natural, como a gente vai ver na próxima aula, tá? A célula natural killer, a gente vai verificar na próxima aula, ela é uma célula especializada, né, em destruir células, então, que já estão infectadas, principalmente por vírus, né, por alguns fungos, né? E isso causa, né, um mecanismo contrário. Assim que ela destrói, ela também sinaliza com algumas moléculas, como o interferon, para que o organismo compreenda a presença, né, daquele organismo patogênico ali, tá? Então, apesar de ser originária, ó, como eu estou ampliando aqui para você observar, ó, apesar de ser originária a partir da linhagem linfóide, a célula natural killer, ela está muito mais relacionada com as células do sistema imunológico natural, tá? Enquanto que as células linfócitos, né, os linfócitos, então, eles se derivam, né, eles são originados a partir do progenitor linfóide comum e podem ser de dois tipos, como eu comentei, né? Células T ou células B. As células T, elas são normalmente matadoras,
auxiliares, né, ou reguladoras. E as células B, elas se convertem posteriormente, como a gente vai aprender ao longo do semestre, em plasmócitos que secretam ali, expressam anticorpos, né? Muito importante esse aspecto. O progenitor linfóide comum, ele também pode acabar se diferenciando em células dendríticas, assim como, né, alguns monócitos também podem acabar se diferenciando em células dendríticas. E isso vai variar conforme o estímulo que essas células recebem, tá? E tudo isso a gente também vê ao longo do semestre. Professor, o que é importante nesse slide, então? O mais importante é você compreender principalmente que o progenitor linfóide, ele origina, então, linfócitos, né? E além dos linfócitos, as células natural killer, tá bom? Esse é o ponto mais importante também, que merece a sua anotação. Alguns achados muito relevantes que têm correlação com a clínica, né, eles podem ser atribuídos a esse estudo, que foi muito interessante, um estudo muito bem conduzido pelos pesquisadores, né, onde eles verificaram, né, que a hiperglicemia, ela promove, né, mielopoiese, ou seja, ela promove um aumento da estimulação, né, das células da linhagem mieloide, né, e aparentemente ela está relacionada também com a resolução aí da aterosclerose de certa forma, pois a gente sabe que o excesso de glicose circulante, ele é altamente prejudicial aos vasos, a gente compreende isso muito bem, e a gente tem uma correlação muito interessante que as condições hiperglicêmicas, além de gerar danos aos vasos, né, esses vasos eles recrutam, né, de certa forma, quando estão machucados, injuriados, ali eles estão lesionados, eles recrutam uma grande quantidade de neutrófilos e monócitos até o local ali da lesão do vaso, né? E o que vai acontecer? Esses neutrófilos e monócitos, eles vão buscar auxiliar no reparo do vaso. Porém, você vai perceber que ao invés de reparar o vaso, eles acabam formando células espumosas, muito volumosas, que vai formando ao longo do tempo placas de ateroma. E essa placa ela vai dificultando o fluxo, né, a passagem do sangue. Então identificou que o controle da glicemia, nesse estudo bastante interessante, né, o controle da glicemia reduziu o estímulo dessas duas células, principalmente dos neutrófilos, né, e reduziu as lesões do vaso. A gente compreende isso perfeitamente bem, porque a redução da glicemia, né, o controle da glicose, então, de certa forma, contribuiu principalmente com a redução de lesões, e é por isso que diminuiu o recrutamento dessas células, tá? Então é importante você compreender que muitas vezes o seu paciente ele pode se apresentar para você com uma glicose, né, com um perfil glicêmico bastante alterado. Então leve em consideração também a possibilidade de alterações nos mecanismos de resposta do sistema imunológico, tá bom? Um outro estudo muito bacana, né, onde eles buscaram estudar a dieta do Mediterrâneo, comparando, né, com uma dieta vegetariana na qual há uma certa restrição ali de consumo, tanto na Mediterrâneo você tem um controle um pouco mais amplo, né, a vegetariana você tem uma dieta um pouco mais restrita, né, de consumo de alguns alimentos, principalmente carne e derivados de animais, né. Você teve aí uma influência positiva, né, principalmente no que diz respeito ao perfil lipídico dos pacientes, né? E também ao mecanismo de resposta imunológica. Então vamos dar uma olhada nos achados desse estudo, né? Primeiro, foram comparados dois tipos de dieta, como eu comentei com vocês, né? A do Mediterrâneo e a dieta lacto-ovo vegetariana, tá bom, pessoal? Então vale agora compreender o método, né? No segundo ponto, então, 80 indivíduos com problemas cardíacos moderados, eles foram selecionados e organizados de maneira aleatória, né? De modo que eles realizassem a dieta vegetariana e a dieta do Mediterrâneo por 3 meses. E depois de um período eles realizavam a dieta contrária, tá? Para você compreender. E o que foi os achados mais relevantes, né? Alguns marcadores, por exemplo, o CD34, o CD45, né? Eles foram alterados, principalmente na dieta do Mediterrâneo. Eles estavam mais aumentados, o que foi positivo numa perspectiva de resposta do sistema imunológico, né? Essas pessoas elas apresentaram, além de uma melhora do perfil lipídico, também uma melhora ali da expressão de algumas proteínas relacionadas à defesa orgânica delas, tá? Então você tem aí um aspecto bem positivo.
Os achados mais relevantes, né, é que houve uma redução de moléculas pró-inflamatórias nas duas dietas, mas muito mais evidente, né, na dieta do Mediterrâneo. Esse foi o achado do estudo, tá, pessoal? Pode parecer aí para alguns que são adeptos, né, às dietas veganas, vegetarianas, algo que está menosprezando elas, deixando elas de lado. Pelo contrário, também houve benefícios enormes identificados, entretanto, né, em comparação à dieta do Mediterrâneo, foi um pouquinho menos, tá bom? Não quer dizer que é ruim, quer dizer que ambas são boas, porém houve aí em comparação um pouquinho menos, tá bom? Houve também um achado relevante aí, né, um potencial terapêutico da dieta do Mediterrâneo em estimulação às células progenitoras, né, e a melhora do sistema imunológico de modo geral, tá bom? E ambas, né, apresentaram prevenção de eventos cardiovasculares comprometedores. Então, foi um resultado bem interessante aí. Agora vamos detalhar um pouquinho, né, o sistema imune natural e o sistema imune, né, adquirido na sequência. Mas primeiro a gente começa pelo imune natural, tá bom? Ou inato. Então, o sistema imune natural, ou também chamado de inato, né, ele é constituído então por barreiras físicas e químicas. E aí, uma barreira física, por exemplo, é a pele, a mucosa, né? Você vai ter lá nas células epiteliais o glicocálix, que é o carboidrato que está ancorado nas biomembranas citoplasmáticas, por exemplo. Ele também tem uma importante função ali inicial do sistema imune natural, tá bom? Outro componente são as células fagocitárias, né? Que são células muito importantes, e aí a gente coloca os monócitos, macrófagos, né? Os granulócitos são células também componentes do sistema imune natural, essenciais para principalmente aí mecanismos de ação anti-inflamatória ou promoção inflamatória, né? Então, os neutrófilos, por exemplo, eles são as células mais abundantes circulantes, né, do sistema imunológico. Então, eles rapidamente chegam até um local e promovem aí a defesa e sinalizam para uma eventual inflamação junto com os macrófagos. Então, é de fato muito importante. Olha lá, células natural killer, como eu comentei, apesar delas serem originadas, né, a partir da linhagem linfóide comum, você vai ter aí a atividade delas muito mais envolvidas com o sistema imunológico inato, tá bom? Então, as células natural killers, elas também são consideradas componentes da imunidade natural, tá bom? Proteínas presentes no sangue, né? E aí eu destaco as frações do sistema complemento, que na aula 3 a gente vai detalhar um pouquinho para você, e as citocinas, né? Que são proteínas aí com funções parácrinas muito importantes. Então, aqui a gente está identificando, de modo geral, uma ilustração onde a gente percebe as barreiras físicas, né, atuando aí, então a expressão de defensinas, né, você vai ter expressão de proteínas como as defensinas que atuam já na opsonização daquele micro-organismo que está tentando invadir ou já invadiu, né? Algumas vezes o muco de células caliciformes, né? As células epiteliais lá com seus glicocálix, elas são barreiras que constituem uma proteção inicial do sistema imunológico muito importante, né? As defensinas, elas já se caracterizam também como moléculas químicas aí do sistema imunológico natural, tá? Aí você vai ter aqui desse lado aqui ó, que eu estou ampliando para você, você já tem componentes do sistema imune adquirido ou adaptado. Mas aqui, ó, você está percebendo ó, um macrófago começando a fazer fagocitose ali de algumas bactériazinhas, né? Então, macrófagos também são exemplos de componentes do sistema imune natural, né? Assim como os neutrófilos, importantes componentes também, tá bom? Então, uma ilustração aí para conseguir mostrar para você esses componentes. Falar um pouquinho de macrófago e monócito nesse momento, tá, pessoal? Eles são células consideradas, então, fagocíticas, né? Ou seja, eles fazem a atividade de fagocitar os micro-organismos e as substâncias estranhas, né? E a partir desse processo de fagocitose, eles iniciam vários outros processos celulares que podem ser sinalização, ativação, né? Tentar ali, então, promover uma inflamação, tá bom? São células extremamente importantes aí, fagocíticas, né? Além de fagocitar os organismos invasores, né? Eles também secretam proteínas que servem de alerta, então,
para outras células, né, sobre a presença aí de micro-organismos e substâncias estranhas, e eles também atuam na manutenção da resposta imune e posteriormente a resposta imune aguda, né, então posteriormente uma inflamação, por exemplo, os macrófagos também secretam fatores de crescimento de fibroblastos, né, tentando restabelecer então ali aquela condição do estroma do tecido, tá bom, pessoal? Então aqui tem um artigo de revisão publicado por mim, né, e pelos meus colegas, professor Luan e o grande doutor Eduardo Caldeira, onde a gente verificou os efeitos, né, do exercício físico sobre a polarização de macrófagos, né? A gente sabe que os macrófagos eles podem acabar polarizando então em M1 ou M2, né? E essa polarização em M1 e M2, ela vai variar muito conforme o estímulo que o nosso organismo recebe. O exercício físico muito intenso, muito volumoso, né? Extenuante, com pouco descanso e reparo pós-treino, vamos dizer assim, né? Com uma alimentação bastante inadequada pós-treino também, vai polarizar os macrófagos em M1, o que vai fazer com que eles secretem mais proteínas inflamatórias, tá? Agora, o exercício físico bem controlado, com intensidade e volume bem prescritos, né? Onde você tem ali a presença de uma alimentação adequada pós-treino, você tem um descanso, tem um sono equilibrado, você pode polarizar os macrófagos em M2, que tem atividade anti-inflamatória. Então, são dois aspectos aí bem relevantes, né? Tanto para os profissionais de educação física, como também para os nutricionistas, né? E essa diferenciação, além de ser aí modulada pelo tipo, né, da intensidade, pelo volume, também tem influência o tipo do exercício, tá, pessoal? Então, exercício aeróbio, exercício anaeróbio também contribui bastante com a modulação dos macrófagos, né? Esse artigo aí eu tenho facilmente disponível para você, caso você tenha interesse, tá bom? Continuando no detalhamento do sistema imune natural, né, a gente vai perceber que os granulócitos, ou também chamados de leucócitos polimorfonucleados, eles são chamados assim devido ao aspecto que eles possuem, tá? Devido à morfologia deles, né? E você vai ter três aí bastante evidentes, né? Os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos, né? E eles são considerados granulócitos por quê? Porque eles possuem muitos grânulos em seu citoplasma, né? E esses grânulos possuem muitas proteínas com atividade antimicrobiana, tá bom? E eles atuam aí como agentes da imunidade natural, né? E os neutrófilos, olha, vale a pena destacar isso aí, tá, pessoal? Eles são fagócitos também, muito importantes, que atuam fagocitando e destruindo aí micro-organismos e substâncias estranhas, né? Eles contêm esses grânulos que eu comentei, né, lá no citoplasma, com bastante atividade citotóxica, eu coloco ali, né? Então eles acabam levando, então, por meio da fagocitose, o micro-organismo para dentro deles. Esse fagossomo, ele se funde com o lisossomo, que está ricamente, né, cheio de proteínas citotóxicas, formando um fagolisossomo, e isso gera a morte do micro-organismo. Professor, você vai explicar isso de novo em algum momento? Vou na próxima aula, na aula 3, onde a gente vai detalhar essas atividades de resposta do sistema imunológico, tá bom? Acredita-se, né, que os eosinófilos e basófilos, eles também contribuem na atividade contra parasitos, tá, pessoal? Então aí a gente está vendo um exemplo de cada um, eu vou ampliar para você conseguir enxergar bem, né? Os neutrófilos, observe, porque eles são polimorfonucleados, né? Ó, o núcleo deles, ele vai formando como se fosse lóbulos, ó, tá percebendo? 3 lóbulos ali, né? E o resto de pintinha vermelha que você vê dentro do citoplasma dessa célula são os grânulos que eu comentei, né? Com bastante proteína citotóxica, tá bom? O mesmo você vai identificar, né, no eosinófilo. Você percebe que ele tem aí o núcleo dele também diferenciado, né, formando esses lóbulos aí, e também com a presença de grânulos bastante marcados, inclusive aí pelo marcador, né? Agora, o basófilo você nem percebe o núcleo dele, de tantos grânulos presentes nessa célula, né? Bem bacana essa observação. Ali estão as taxas para você observar, e aqui estão as diferenciações, né? Então, os leucócitos granulócitos aí, ó, eles são esses três que se diferenciam, tá bom? E os macrófagos, né, eles são agranulócitos de uma perspectiva de classificação. Agora, o sistema imune
adquirido, ou também chamado de adaptado, ou também chamado de específico, né? Ele vai estar atuando posteriormente à invasão do patógeno, como a gente conversou no início da aula. E essa atuação posterior à invasão do patógeno, né, ela leva um certo tempo, por isso que é uma resposta tardia. E onde é que esse tecido ele se encontra? Onde é que essas células estão, né? Então você vai ter a presença de tecidos e órgãos linfáticos. Então, por exemplo, você tem vários vasos, ductos, né, que são considerados vasos e ductos linfáticos, nas quais eles principalmente atuam muito próximo a veias e grandes veias, né? Onde você vai ter aí atividade de drenagem dos tecidos associado a essas veias. E moléculas muito grandes que não conseguem ir via venosa, né? Eles acabam indo via linfático, tá? Você vai ter também o timo, né? O baço com atividade linfática bastante interessante, né? Para perspectiva de sistema imunológico aí, para você estar anotando também. Destaco, né? O grande ducto torácico, né? Que ele vai concluir lá na veia subclávia, né, esquerda, o grande ducto torácico, ele é um ducto importante. Do lado direito você tem o ducto linfático direito, que termina na veia subclávia direita, né, e esse ducto torácico, tanto o ducto torácico quanto o ducto linfático direito, eles acabam concluindo aí o processo de drenagem. Você tem os linfonodos, né, que são muito importantes. Normalmente, quando o indivíduo está com uma infecção, os linfonodos eles se encontram aumentados. A gente comenta bastante isso em aula, né? O indivíduo ele está com uma infecção, por exemplo, na região aí, ó, da axila. Você vai perceber que ele pode estar com algum problema na mama, né? Porque os linfonodos axilares, eles acabam drenando 90%, né, das moléculas aí que acabam sendo produzidas ou estão presentes, né, nas células da mama. Olha que ponto importante. Então, muitas vezes um câncer ele pode ser diagnosticado a partir aí do inchaço, né, de uma manifestação no linfonodo axilar. Você tem linfonodos axilar superior, inferior, né, mas de modo geral, os linfonodos axilares eles são também muito importante, tá bom? Você tem linfonodos inguinais, né, onde você também tem aí a grande frequência de inchaço associado a algumas patologias que podem acometer a pelve, né, o períneo também, tá bom, pessoal? Então, esses são os órgãos e os tecidos linfáticos, muito importante compreender essa relação. E por quê, professor? Porque são nesses locais, nos linfonodos, nos ductos, né, nesses túbulos aí, você vai ter aí, nesses troncos, né, você vai ter a circulação das células do sistema imunológico adquirido de uma maneira bastante comum, tá bom? E quais são essas células, né? Vale destacar novamente que elas derivam então do progenitor linfóide comum, né? Além delas, a célula natural killer que eu já comentei na resposta imune natural nos slides passados, né? Então você vai perceber que como eles derivam do progenitor linfóide comum, eles têm uma certa característica um pouquinho diferente, tá bom? Os linfócitos que derivam, então eles podem ser do tipo B ou T, como eu já comentei com vocês, né? E os linfócitos do tipo B, também chamados de células B, eles se convertem, né? Se diferenciam mediante a estimulação, né, a apresentação de um antígeno em plasmócitos, que são células que produzem anticorpos, tá bom? E os linfócitos T ou células T podem se diferenciar em células T helper, né? Células T citotóxicas com atividade de realmente destruir aquela célula que está infectada, e células T de regulação, que tem uma importante atividade aí no controle da homeostase posteriormente à inflamação, tá bom? E as células natural killer, eu já comentei, mas está aí pronto para você anotar caso deseje, né? Pausar o vídeo e ir anotando. É muito importante em ação contra vírus, também muito importante em ação contra células tumorais, né? E no controle da infecção, até, né, que o sistema imunológico adaptado ele esteja devidamente pronto para responder a essa infecção. Acredita-se, inclusive, que as células natural killer, elas auxiliam demais nesse processo de segurar a infecção de uma certa forma, né, conter essa infecção, até que os linfócitos estejam devidamente prontos para poder responder. Então é muito importante esse tipo de célula também. Aí tá
a imagem que você consegue compreender, né? Então, a célula tronco hematopoética, ela se diferencia em célula linfóide, né? Que posteriormente se diferencia em linfoblasto, que pode também se diferenciar posteriormente tanto em linfócito B, quanto em T, quanto em células natural killers aí, tá bom? Aqui você vê imagens de linfócitos, né? Aqui você está vendo num esfregaço, uma técnica bem legal, bem interessante de ser aplicada em contextos de pesquisa, principalmente iniciação científica, um TCC, é bem legal, tá? E você percebe, por exemplo, um núcleo bem volumoso e um citoplasma aí quase que completo pelo núcleo, né? As células B, ou também chamado de linfócitos B, né, quando eles estão ativados, isso acontece mediante a apresentação de um antígeno, e essa apresentação de antígeno ela vai acontecer mediante as células apresentadoras de antígeno, que são as células dendríticas, essenciais, né, nesse processo entre o sistema imunológico natural e o sistema imunológico adaptado. A gente fala um pouquinho de células dendríticas na frente aí, tá? Quando as células B ou linfócitos B elas são ativadas, eles se diferenciam então em plasmócitos e secretam os seus receptores, que são os anticorpos, né? Então você tem aí alguns tipos de anticorpos, né? O IgG, o IgE, o IgD, IgM e IgA. E esses anticorpos eles vão ser aprofundados em bastante cuidado, com bastante carinho, nas aulas subsequentes, né? Então a aula 4 e 5 desse nosso material, desse nosso conteúdo, né, da nossa disciplina, ela vai ser destinada aí ao estudo dos anticorpos, tá bom, pessoal? Mas convém você saber, né, que eles são derivados, então, eles nada mais são que os receptores aí dos plasmócitos, né, que são células B ou linfócitos B diferenciados, né? Ó, teremos uma aula específica para anticorpos, estrutura e ações mais à frente. Os linfócitos T, ou também chamados de células T, né, eles se diferenciam quando são apresentados antígenos também a eles, tá, pessoal? Um processo aí bem interessante, né? E eles podem se diferenciar em 3 ocasiões possíveis: morte, auxílio ou regulação, né? Então, no livro de imunologia da Genway, né, Genway Imunologia, você vai ter essa definição bem interessante: morte, né, que são os citotóxicos, auxílio, que são os helpers, né? E regulação, que são os reguladores, né? Os linfócitos reguladores que eu comentei com vocês. Então você vê aqui, ó, essa imagem bem bacana, vou ampliar para você, ó. A célula apresentadora de antígeno, ela vem, apresenta, né, o antígeno ao linfócito T que está imaturo, ele vai se diferenciando progressivamente. Aqui você vê a expansão clonal dele, né, onde ele está se proliferando, e aí ele está diferenciado, né? E as células T elas vão ter a função de ativar macrófagos, células B, né? Muito importante essa interação entre o próprio sistema imunológico adaptado e outras células de inflamação. E as células T elas já vão diretamente ali para o processo de destruição, né? E também ativam macrófagos para eles se tornarem um pouco mais fortalecidos para fazer o processo de destruição também. Haverá também uma aula destinada ao estudo em detalhes, né, dos linfócitos T. Se eu não me engano, é a aula 6 e 7 do nosso cronograma, pessoal. E as células apresentadoras de antígeno, como eu comentei agora há pouco, né, são aquelas que se localizam em órgãos linfáticos, ductos, linfonodos e vasos, né? Eu mostrei ali para vocês. E após elas fagocitarem uma molécula ou algum organismo estranho, elas vão ao encontro dos linfócitos buscando ativá-los, né? Elas vão até eles então para ativar. Elas vão atuar então como intermediário do sistema imune natural e do sistema imune adaptado. Isso é um ponto muito bacana, muito importante, né? E a principal célula aí são as células dendríticas. Macrófagos também podem atuar, né, como células apresentadoras de antígeno, porém as células dendríticas elas são as mais consolidadas aí nessa função. É muito bacana perceber, né, que muitas vezes a gente tem a presença de um paciente ou de uma pessoa querida, próxima a nós ali, que apresenta celulite, né? E a celulite incomoda muitas vezes aquela pessoa. Normalmente a mulher, né, apresenta celulite, ela vai estar bastante incomodada ali com a presença, né, daquela condição da celulite. A celulite, ela é uma condição inflamatória, então, que ela vai afetar o tecido subcutâneo, né, pessoal? A tela subcutânea, que está imediatamente abaixo da derme ali, a tela subcutânea, ela varia muito conforme a região, né, galera? Mas você sabe muito bem que a tela subcutânea em algumas regiões, por exemplo, na região glútea, né,
A tela subcutânea, por exemplo, na região abdominal, ela pode se desenvolver bastante ali, tá, pessoal? E o que que acontece? Essa inflamação, ela dá um aspecto de casca de laranja à derme ali do local afetado, né? Afeta 80% das mulheres, né, em uma situação pós-puerpério. Então, é uma grande parcela da população que manifesta essa condição, né? Ela ocorre também o acúmulo ali de triglicérides nos tecidos no tecido adiposo, precisamente nos adipócitos, né, que eles estão ali localizados, né? Lembrando, o tecido adiposo é um tipo especial, né, um tipo especializado de tecido conjuntivo. Você tem uma aula de tecido adiposo também aqui no canal, caso você queira aprofundar um pouquinho mais, tá bom? E acredita-se, portanto, que estimular mecanicamente, né, esses locais poderá facilitar o transporte linfático e venoso também, né, porque daí você facilita a mobilidade das moléculas ali presentes, ofertando com mais facilidade para os ductos, né, para os vasos linfáticos e também para as veias, e isso facilitaria na redução do processo inflamatório ali que está instalado, né. Esse estudo, então, ele avaliou 60 indivíduos, né, que foram randomizados em 3 grupos, organizados aí em 3 grupos. Então, o grupo 1, igual a 20, né, tinha 20 participantes, foi tratado com massagem mecânica, tá bom, pessoal? O grupo 2, né, foi tratado com uma drenagem linfática manual e o grupo 3 foi tratado com técnicas de manipulação do tecido conjuntivo. No artigo eles detalham bastante o que são cada uma dessas técnicas, tá bom? Os indivíduos eles foram avaliados tanto por meio de fotografia, né, como também pelo analisador de composição corporal, pelo peso corporal, pelo índice de massa corporal, IMC, né, o percentual de gordura, a massa gorda, a massa livre, né, de gordura, a água corporal, a medição da circunferência da coxa, a relação cintura-quadril, as medições antropométricas aí de espessura do abdômen, né, suprailíaca e da região da coxa também, tá bom? Então teve uma avaliação bastante detalhada, né? Quais foram os resultados observados? Né? Que todos os grupos, né? Então, tanto o grupo que fez a massagem mecânica, quanto a drenagem linfática, quanto a manipulação do tecido conjuntivo, obteve uma redução de gordura subcutânea após o tratamento, com uma estatística aí de P menor que 0,05. Então, houve um resultado positivo para todos os grupos. Né? No que diz respeito à coxa, a circunferência diminui em média 0,5 centímetro em todos os grupos, e a espessura da gordura da coxa, né, diminuiu 1,6 milímetros no grupo 1, ou seja, massagem mecânica, 2,21 milímetros no grupo 2, ou seja, né, a drenagem linfática, e 3,03 milímetros no grupo 3, que é o grupo que fez ali a mobilização, né, a manutenção do tecido conjuntivo, a massagem do tecido conjuntivo. Essa massagem no tecido conjuntivo eles detalham bastante no artigo, tá? Caso você tenha alguma dúvida, eu recomendo a leitura desse artigo aí. As espessuras da gordura abdominal e suprailíaca também diminuíram, né? 2,4 e 2,58 milímetros no grupo 1. O grupo 2, que é a da drenagem linfática, diminuiu 1,78 e 2 milímetros. E o grupo 3, né, diminuiu 1,23 e 0,64 milímetros. Né? Então, o grupo 1 aí, a massagem mecânica foi o que mais reduziu a gordura, né, de uma perspectiva de espessura na região abdominal e suprailíaca, tá bom? A diferença da média do quadril, a proporção foi de 0 mais ou menos, né? A proporção foi de 0,1 centímetro em todos os grupos, pessoal. Aqui eu apresento um estudo de caso, eu recomendo que pause o vídeo, dê uma lida, tente resolver ele, né? Vai ser um prazer aí depois a gente debater um pouquinho sobre ele. Aqui tem um outro estudo de caso, é a mesma recomendação, pause o vídeo, tente resolvê-lo. E na próxima aula a gente vai aprofundar nas respostas do sistema imunológico, né? Vai iniciar o estudo de anticorpos, compreender mais ou menos como acontece o processo gênico anterior à expressão dos receptores, né? Mas tudo isso a gente vai começar na próxima aula. E se você deseja aprender um pouquinho mais sobre tecido adiposo, tá aí o link para você. Eu recomendo a leitura de alguns livros, né? E também eu agradeço muito a sua atenção e a sua presença. Muito obrigado e fico feliz que tenha participado dessa revisão até o final. Espero que essa revisão lhe sirva aí para clarear, né? Deixar mais fresco na sua memória alguns conceitos. Forte abraço!